E aí, pessoal, beleza? Estamos chegando na semana 16 da NFL, se encaminhando para a reta final da temporada regular. E eu separei 4 assuntos para a gente falar nesse primeiro vídeo. Então, primeiro a gente vai falar sobre possíveis recordes que o Josh Allen pode bater contra o Cleveland, e provavelmente ele vai bater. Vamos também falar sobre o novo kicker que o Buffalo Bills contratou nessa semana, uma prévia do jogo e falar sobre os jogadores machucados. Eu sou o Chris, e se você ainda não segue a página Buffalo Bills Brasil, o arroba tá aparecendo aí embaixo, só você procurar lá no Instagram, porque lá eu posto conteúdo todos os dias, e muito do que eu vou falar aqui eu já falei lá no Instagram, ou então vou falar mais aprofundado mais pra frente, beleza? Então vamos aí pro primeiro tópico. Então aí o primeiro recorde que o Josh pode quebrar contra os Browns, e com certeza eu tenho muita esperança que vai quebrar mais esse recorde, é alcançar a sua vitória de número 87 e se isolar na segunda posição como o segundo quarterback com mais vitórias nas suas primeiras 8 temporadas. Atualmente, o campeão quem detém esse recorde é o Patrick Mahomes. Ele tem 89 vitórias nas suas 8 primeiras temporadas. E na segunda posição nós temos Tom Brady, Russell Wilson e Josh Allen com 86 vitórias. Em caso de vitória de Buffalo, o Josh Allen vai se isolar na segunda posição com 87 vitórias. E caso o Buffalo vença o próximo jogo contra o Philadelphia Eagles e o próximo jogo contra o New York Jets, que vão ser jogos em casa, né, jogando no Highmark Stadium, ele vai empatar com o Patrick Mahomes como quarterback com mais vitórias nas suas primeiras 8 temporadas, os dois tendo 89 vitórias. Eu acho que é bem possível ele bater esse recorde aí. Outra coisa que provavelmente ele vai alcançar é alcançar o seu touchdown de número 300. Hoje, nesse momento, ele tem 299 touchdowns, e caso ele faça mais um contra o Cleveland Browns, ele vai alcançar a marca de 300 e vai ser o primeiro jogador na história da NFL a ter alcançado 300 touchdowns antes de ter completado 30 anos de idade, o que é muito incrível. E ele também vai ser o jogador a ter feito 300 touchdowns em menos jogos. Ele precisou de apenas 126 jogos para alcançar essa marca. Então, mais uma estatística bem legal aí. E aí, falando dessa temporada, ontem, eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, então ontem teve Los Angeles Rams contra Seattle Seahawks. Os Seahawks venceram, e mais o Matt Stafford, do quarterback dos Rams, ele deu 3 passes para touchdowns e fechou ali com 40 touchdowns na temporada. Atualmente o Josh Allen tem 37 e ele tá na briga aí para ser o QB com mais touchdowns na temporada. Então aí ainda tem o Matthew Stafford tem mais 2 jogos, o Josh Allen tem mais 3, né, contando isso com o Cleveland. Então eles estão na briga aí para ver quem vai ter mais touchdowns nessa temporada, beleza? Agora falando da novidade que pintou em Buffalo essa semana, como todo mundo sabe, na segunda-feira o Matt Prater, nosso kicker, se machucou, teve um problema no quadril e ele tá naquele programa de semana a semana, mas era certo que ele não jogaria nesse domingo. E como o T-Bass também tá machucado, e o pessoal não gosta muito dele, diz que ele é pipoqueiro e tal, bom, mas ele não volta esse ano, né, pipoqueiro ou não, ele não volta esse ano, e o Matt Prater machucado, enfim, a Buffalo tinha que ir atrás de outro kicker, e eles foram e trouxeram o Mike Badgley, de 30 anos, que tem uma média de 83% de acerto em field goals, é uma marca muito boa, um número bem legal. E você pode ver aí, né, que ele já passou por alguns times na NFL desde 2018, então já passou por Chargers, Titans, Colts, Bears, Lions e por último agora estava nos Colts de novo. O field goal mais longo da carreira dele foi um de 59 jardas, e nessa temporada agora pelos Colts ele acertou um de 53. Ele jogou 7 jogos pelos Colts, estava com aproveitamento ali de 91% nos field goals, tendo acertado 10 de 11. Ele também tem um desempenho bem legal em kickoff,
Em extra point também, ele quase não erra extra point, o que é bem legal, porque nos últimos jogos o Matt Prater vinha errando alguns extra points que fizeram falta, né? Principalmente ali contra o Texans, contra os Dolphins também, se eu não me engano. Bom, contra os Dolphins não fez falta porque a gente perdeu de 30-13, né? Mas enfim, Matt Prater vinha errando ali uns extra points e o Mike Bradley não tem esse problema, ele erra muito pouco extra points. E para a adição, né, do Mike Badgley ao roster de 53 jogadores, o cornerback MJ Devonshire teve que ser dispensado. Então a gente está com menos um cornerback. Então já tínhamos perdido o Ingram, que tinha ido para os Texans, agora perdemos o Devonshire, o Benford, vocês vão ver mais para frente que ainda não está 100%. É decisão arriscada, mas a gente precisava de um kicker, né? Então é isso aí. Eu gostei, um kicker bem bom ele. Gostei, acho que ele vai se dar bem em Buffalo. Agora falando aí um pouco do jogo, né? Bills e Browns. Enquanto eu derreto aqui nesse sol, tá muito sol aqui. Bom, outro recorde que vai rolar, e esse não é do nosso lado, é o do Myles Garrett. Ele só precisa de 1.5 sec para bater o recorde histórico da NFL. O recorde hoje em dia é de 22.5 sacks em uma única temporada. Eu só não me lembro se é do J.J. Watt ou do T.J. Watt. Eu realmente eu esqueci total, mas é um desses dois, ou T.J. ou J.J. Watt. Eles são irmãos. Que é de 22.5 sacks. O Myles Garrett está com 21.5, né? Então, se ele fizer 1.5 sack ali, ele bate o recorde e se isola nessa liderança. Os Browns, que tem um ataque muito ruim, eu vou falar isso daqui a pouco, mas por outro lado a defesa deles é muito boa, né? Principalmente por causa do Myles Garrett. E hoje, nesse momento da temporada, eles são top 10 na liga em 7 categorias. Então, ali em jardas cedidas, eles estão no top 10. Passes, na verdade, passes não, avanços ali por corrida, eles estão no top 10 também. E quando a gente olha para sacks, eles são a terceira melhor defesa da liga com número de sacks, muito por causa do Myles Garrett. E o ataque, como eu ia dizendo, é um dos piores da NFL. Eles têm uma média de 16 pontos por jogo, então ali estão na 29ª posição, só tem 3 times piores do que eles. Jardas aéreas por jogo é muito baixo também, eles são o 30º colocado na NFL, só tem 2 times piores que eles, e só conseguem uma média de 92 jardas terrestres por jogo, também são na 29ª posição. Então eu acho que assim a gente não vai ter tantos problemas defensivos com os Browns. Tem até um outro motivo que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas eu acho que não vamos ter muito problema com eles. E aí, agora já falando mais um pouquinho de Buffalo, né? O Sean McDermott deu uma entrevista na quarta-feira e ele falou que era muito importante nesse jogo usar bastante tight ends e wide receivers. Então a gente deve ver bastante aí de Dawson Knox, que a gente já viu no jogo passado, tá vindo muito bem aí. Vamos ver bastante do House também, porque o Dalton Kincaid tá machucado, então ele não vai jogar, mas o House vem jogando bem. Khalil Shakir, vamos ver bastante também. Brandon Cooks, vamos ver bastante. Enfim, o Sean McDermott ele tá com essa ideia aí de usar bastante tight end e wide receivers contra essa defesa do Cleveland Browns, que é muito boa, mas também não é perfeita, porque se fosse perfeita eles não estariam 3-11 na temporada, né? Super negativos. E aí, indo para o próximo assunto, o queridíssimo James Cook III tem 11 jogos com mais de 100 jardas nessa temporada. Ele é o melhor na NFL nesse quesito. E todas as vezes que ele conseguiu ter mais de 100 jardas, a gente teve 10 vitórias e só uma derrota. Então aí, se o James Cook conseguir correr bem contra essa defesa dos Browns, é mais um motivo para a gente acreditar que essa vitória vai vir até com certa facilidade. E aí, o que eu falei que eu ia falar, né, que é o desempenho do Sean McDermott versus quarterbacks calouros. Então, se a gente for pegar um recorte aí desde 2019, ele já enfrentou quarterbacks calouros 12 vezes e ele tem 9 vitórias e apenas 3 derrotas. E os números são bem legais. Então, ali você pode ver que ele permite apenas uma média ali de 13 pontos por jogo e consegue fazer a defesa forçar 3 saques por jogo. Então, geralmente, aí, quarterbacks calouros, eles sofrem, né, contra os times do Sean McDermott.
Eu fiz um post sobre isso no Instagram, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas vai lá no Instagram que está aparecendo aí embaixo, né, @bbills_brasil, que tem um post bem completinho sobre o desempenho do Sean McDermott enfrentando o calouros reservas e falando um pouquinho sobre o Sanders, que é o calouro do Cleveland Browns, né? Ele foi draftado nessa temporada de 2025, ele é uma escolha de quinta rodada. Ele só tem 5 jogos como titular, então ele começou a temporada no banco e ele assumiu a titularidade no dia 8 de dezembro. Na verdade, ele jogou em novembro, mas ele só foi. O técnico só falou, tipo, só deu entrevista dizendo que ele seria o titular mesmo no dia 8 de dezembro. Nesses 5 jogos, ele só tem uma vitória e 4 derrotas. E você confere melhor os números dele lá nesse post do Instagram. Se você for lá agora e ainda não tiver, é porque vai sair mais tarde, mas dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, esse post já tá lá. E aí, falando de playoffs, nós temos mais de 99% de chance de ir para os playoffs. Eu diria que já estamos lá, dificilmente alguém vai tirar essa vaga da gente, praticamente impossível. Mas nessa rodada, né, 16ª semana, caso a gente vença os Browns e os Texans ou os Colts percam, a gente já está garantido. Nós vamos para as últimas 2 semanas já garantidos. Se Colts e Texans ganharem, aí a gente não garante nada, a gente vai ter que jogar o próximo jogo ainda para brigar por essa vaga. Mas os Colts enfrentam os 49ers no Monday Night Football e os Texans eu esqueci com quem que eles jogam, mas se um desses dois times perder e a gente vencer, estamos nos playoffs e eu acho que é o que vai rolar já nessa semana e os próximos 2 jogos vai ser só para brigar pelo título de divisão mesmo. E a parte triste do vídeo, né? Falar da galera que tá machucada. Importante lembrar que eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira de manhã. Então agora são 9 e pouco aqui da manhã no Brasil, 7 e pouco da manhã lá em Buffalo. Então ainda não rolou o treino de sexta-feira. Então isso aqui que eu tô falando é baseado nos treinos de quarta e quinta. Hoje à noite, então na sexta-feira à noite, ou no máximo no sábado de manhã, eu vou postar lá no Instagram o Injury Report 100% atualizado, tá bom? Então fica de olho lá no Instagram. Mas aí o que eu já posso adiantar aqui, né? Que o Dion Dox, Dalton Kincaid, Jordan Phillips e Matt Prater, eles não treinaram nem na quarta e nem na quinta. Então, assim, mesmo que eles treinem hoje, na sexta-feira, dificilmente eles vão pro jogo, beleza? Eu não contaria com esses 4 jogadores aí para a partida. E daí o Christian Benford, que ficou fora do último jogo, ele treinou limitado na quarta e na quinta, então ele só participou de parte do treinamento, né? Ele tá com o dedo do pé esquerdo quebrado. Não sei dizer, realmente não sei dizer se ele vai conseguir jogar nesse domingo. Vamos ver se ele vai conseguir treinar o tempo inteiro hoje ou se ele vai treinar só parcialmente também. Mas quem a gente deve ver em campo é o Terrell Bernard e o Mecole Hardman, porque eles treinaram ali com algumas limitações na quarta-feira, né? Só participaram ali de parte do treinamento. Mas ontem, na quinta-feira, eles participaram do practice inteiro. Vamos ver como é que vai ser hoje, na sexta-feira, se eles vão conseguir participar de tudo. Mas eu acho que aí, pelo menos alguns minutos, eles vão estar ativos no domingo. Então, lembrando, né, que sexta-feira de manhã ainda não aconteceu o treino da sexta, mas hoje à noite ou no máximo amanhã, sábado de manhã, eu vou atualizar lá no Instagram o Injury Report 100% pronto para a gente ver quem que vai para o jogo de domingo. Provavelmente, se for seguir o padrão das outras semanas, o time de Buffalo deve viajar para Cleveland no final da tarde de amanhã. Então, por volta das 3, 4 horas da tarde de amanhã, lá de Buffalo, né, o que é mais ou menos 5, 6 horas da tarde aqui no Brasil. Então, ali cerca de 22 horas antes do jogo, eles devem viajar. Então, se de fato essa galera que não treinou na quarta e na quinta, ou então treinou limitado na quarta e na quinta, também não treinar hoje, dificilmente eles vão para o jogo domingo, porque o time já, no início da tarde de amanhã, já está partindo para Cleveland.
E aproveitando também, falando um pouquinho de clima, vai estar bem frio lá em Cleveland, provavelmente nevando, então vai ser mais um jogo daqueles bem legal que a gente gosta de curtir aí. E bom, tá quase aí no Natal, né? Apesar de estar essa lua aqui no Brasil, lá vai estar frio pra caramba. Merry Christmas total. E aí é isso, rapaziada. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Peço desculpa por qualquer coisa. Comecei a gravar aqui porque a iluminação tava boa, depois abriu esse sol brabo aqui na minha cara. Não sei se ficou legal, mas acho que eu trouxe toda a informação que precisava para esse jogo da semana 16. A bola vai voar, vai rolar, enfim, o kickoff é às 15 horas, horário de Brasília, no domingo, com transmissão gratuita da GE TV. Então você consegue assistir no YouTube aí pela GE TV de graça. E você sabe, né? Logo, imediatamente após o jogo lá no Instagram, @bbills_br, eu faço uma resenha sobre o jogo e provavelmente na segunda-feira pela manhã vai ter um outro vídeo aqui no canal, também detalhando um pouquinho mais de como foi esse jogo contra os Browns. Se você gostou do vídeo, né, você pode curtir, pode comentar, compartilhar aí com a galera que torce pro Buffalo Bills ou que torce pro Cleveland Browns, ou só pra galera que gosta de NFL mesmo, para me dar essa moral, que tô começando o canal agora. Pode deixar um comentário aí dizendo o que você achou do vídeo, o que você gostou, o que você não gostou, ficou longo, ficou curto, muita informação, pouca informação. É isso, pessoal, eu vou lá. Mais uma vez, muito obrigado, desculpa qualquer coisa e a gente se vê na segunda-feira. Go Bills!